Considere f de R em R, ou seja, f é uma função dos reais nos conjuntos dos números reais, tal que f de x é igual a x menos 2. Eu vou até anotar ela aqui do lado. Ó, f de x é igual a x menos 2. E g, que é outra função, ó, vocês estão vendo ela aqui, g é uma função de R em R, tal que g de x é x menos x mais 2. Então, você tem f de x e tem g de x, certo? Vamos ver o que é que ele está querendo com essas duas equações. Eu vou anotar a g de x aqui do outro lado. G de x é menos x mais 2. Vou anotar aqui. Menos x mais 2. Vamos continuar a leitura. O que é que ele está querendo? Ele quer que você construa em uma folha de papel os gráficos de f e de g. Então, você vai montar, construir o gráfico da função f e da função g. E eu vou fazer isso aqui junto com vocês. Tendo como um dos pontos o de abscissa igual ao zero da função. Olha o que ele está dizendo. Ele quer que o x, aliás, que a função tenha um zero, ou seja, tenha alguma raiz. Certo? Então, primeiro de tudo, gente, para a gente construir um gráfico, eu aconselho que vocês utilizem a máquina de fazer gráfico. A gente falou dela na aula passada e é mais ou menos assim. Ó. Aqui você vai colocar os valores de x. Aqui no meio vai ficar a nossa função f de x igual a x menos 2. E aqui vai sair o produto, ou seja, o resultado dessa máquina. Né? A gente vai colocar o número aqui no lado do x e vai sair um outro número lá no lado do y. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Uma coisa que a questão pediu na construção do gráfico foi que você encontrasse o zero da função. Então, a gente vai, primeiro de tudo, atribuir um valor zero para x. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Na nossa máquina, no f de x, a gente vai colocar f de zero, no lugar do x, a gente coloca um zero, e vai substituir aqui, ó, x menos 2, vai ficar 0 menos 2. 0 menos 2, o resultado é menos 2. Então, quando o x for zero, o y vai ser menos 2. A gente já pode até marcar aqui já no gráfico. Quando o x for zero, zero está aqui, o meu y vai ser menos 2, ou seja, quando um dos dois, do x ou y é zero, a gente marca exatamente em cima do valor que não é zero. No caso, o y é menos 2, ó. Então, eu vou marcar em cima do menos 2. Vou marcar ele aqui. Ó. Aqui em cima, eu deixei reservado para um valor negativo. Vamos colocar o valor menos 1. Esses valores, gente, são aleatórios, viu? Quem escolhe é você para montar o gráfico. Quando você vai construir o gráfico, você que escolhe os valores. A dica que eu dou é que você escolha valores que venham um após o outro, certo? Incluindo aí também o zero da função, certo? Você coloca, atribui o x igual a zero e encontra aí o resultado relacionado com esse zero aí. Gente, só uma pergunta. Meus amiguinhos ali, latino, tá atrapalhando a aula? Vocês estão escutando? Tem dois Tá cachorros. não.
Tá não? Quer ver que eu vou dar um jeito neles ali. Pronto, gente. Nem eu tava me concentrando aqui. Era um late-late grande, viu? Lá na frente. Tem dois cachorrinhos aqui que hoje resolveram querer participar da aula. Então, gente, tem aqui menos um. Vou colocar aqui f de menos um. E aqui aparece x menos um. Onde tem x, eu coloco menos um com menos 2. Menos um com menos 2 vai ficar menos 3. E assim eu estou montando meu gráfico. Quando o x for menos um, o y vai ser menos 3. Então vamos localizar aqui o x igual a menos um, tá aqui. O y vai ser menos 3. Então a gente vai percorrer nessa linha aqui, ó. Eles vão cruzar mais ou menos nesse ponto aqui. E a gente vai marcar, certo? Essa é a coordenada referente ao menos um de x e menos 3 de y. Você pode colocar aqui mais um positivo, né? Vai ficar f de 1 positivo, vai ser igual a x menos 2, vai ficar 1 menos 2. 1 menos 2 vai ficar menos 1, né? Lembra lá das subtrações com sinais negativos, certo? Eu tenho um número negativo, quando eu faço a conta, vai dar o resultado negativo. Então, quando o x for 1, o meu y vai ser menos 1. Então, vamos localizar aqui o x igual a 1 e o y igual a menos 1. Quando a gente faz o cruzamento aqui, ó, vou marcar esse ponto. Vamos encontrar mais um, 2. Então, vai ficar f de 2, x menos 2, no lugar do x é 2, então vai ficar 2 menos 2, que vai dar igual a zero. 2 menos 2 dá zero. Significa dizer que quando um é zero, a gente marca em cima do outro que não é zero. Então, o x é igual a 2, eu vou marcar exatamente em cima do x igual a 2. Pronto. Já dá para você ligar os pontos, né, e encontrar o gráfico. Então, esse gráfico que você acabou de encontrar é o gráfico referente à função f de x. Lembrando, pode ser valores aleatórios. Você que escolhe o valor que você quer colocar, certo? Então, você escolhe, coloca aqui na máquina, que eu chamo máquina de fazer o gráfico das funções, você vai, com certeza, encontrar os valores necessários para construir esse gráfico. Tem um outro detalhe aqui, ó. Ele diz, em seguida, para cada função, determine os valores de x para os quais y é positivo. Então, vamos ver. Ó, quando o y é positivo, é quando eu tiver a partir do 1 aqui, ó, nessa parte de cima do gráfico. Então, se você ligar aqui os pontos, ó, você vai ver que os valores de x para o y ser positivo é x igual a 3, é x igual a 4, x igual a 5. À medida que você for colocando aqui, ó, você vai ligando os pontos e vai percebendo que os valores de y vai ser positivo, certo? Então, aqui está a resposta do número 1. Pode tirar um print aí, depois tentar resolver aí, e quem não enviou ainda pode me enviar.
Posso passar? Pode. Pronto. Agora a gente vai construir o gráfico da função g. Vou aproveitar ela aqui, ó. E vamos começar a atribuir valores. O zero você não pode esquecer. Vou colocar ele aqui. Quando você atribui o zero, o que vem antes dele é menos um, menos 2. O que vem depois dele é um positivo, 2 positivo. Baseado nisso aí, você constrói o seu gráfico. Vamos encontrar agora os valores. G de x vai ficar g de menos 2. Então, vai ficar g de menos 2. Onde tem x, eu coloco menos 2. Lembrando que já tem um menos aqui, ó. Então, vai ficar o menos da função, o menos 2 do número, mais 2. Menos por menos dá mais. Então, vai ficar 2 positivo mais 2 positivo, que dá 4. Vou encontrar todos os valores, depois a gente vai montar eles no gráfico. O próximo é g de menos 1. O que é que acontece? Menos da função, menos 1 do número, mais 2. Menos por menos dá mais. Então, vai ficar 1 positivo mais 2 vai dar 3. O próximo é o g de zero. Onde tem x, a gente coloca zero. Aí tem o menos da função, o x vai ser zero, mais 2. Quando a gente está somando o zero, o resultado sempre é o valor positivo. Então, vai ficar 2 positivo. O próximo é o g de 1. Então, vai ficar o menos da função, o 1 positivo do número, mais 2. Menos 1 mais 2 vai ficar 1 positivo. G de 2 vai ficar menos da função, 2 do x mais 2. Menos 2 com mais 2, gente, dá zero, né? Pronto. Vamos agora colocar esses valores na nossa função. O primeiro foi menos 2, quando aqui é os valores de x, aqui é o de y. Quando eu tenho x valendo menos 2, o y será 4. Então vamos lá, localizar x igual a menos 2. Tá aqui. O y vai ser 4. 4 é lá em cima. Então vamos fazer o cruzamento aqui, ó. Vou marcar nesse ponto. O outro é o menos 1 de x. Menos 1 de x está aqui. E agora eu tenho 3 positivo de y. Então vou cruzar aqui, ó. O ponto vai estar aqui. Vem o zero agora. Zero de x e 2 de y. A gente marca onde? No positivo, né? O zero a gente não marca nada. Vai em cima do 2, que está no eixo y. 2 do eixo y. A gente marca ele aqui. Aí agora vem o 1. Quando eu tiver x igual a 1, o y também vai ser 1, positivo. Então, aqui, ó. E o último é 2. Quando o x for 2, o y é zero. Então, eu vou marcar no 2 do x, que está em cima do x. Estão conseguindo entender, gente? Aqui a gente coloca o gráfico, pode ligar os pontos, e está feito aí a construção do gráfico, né? Que ele pediu para construir o gráfico. A gente constrói o gráfico dessa forma aí. Só um detalhe aí nas duas construções. Notaram que esse primeiro, a função f de x, o gráfico está subindo. Então, se ele está subindo, a função f de x
é uma função crescente. A função g está descendo. Então, g, a função é decrescente. Então, está resolvida aí a questão número 1. Se alguém quiser tirar um print aí, copiar, fica à vontade. Quem não enviou ainda vai enviar. É bom anotar direitinho aí para não errar. Posso passar? Pode. Aí agora vem a questão número 2. Olha o que diz a questão número 2. Em um posto de gasolina, o litro da gasolina comum custa 3,10. Um sonho, né? Gasolina nesse preço. Esse livro está meio desatualizado. Em um posto de combustível, o litro da gasolina custa 3,10. Observe o gráfico abaixo e responda as perguntas. Olha só o gráfico que você tem. Você tem um gráfico, né, que é o plano cartesiano. Esse eixo é o eixo do y, o eixo do y, e esse é o eixo do x. Só que aqui ele chamou o eixo do x de número de litros. E o eixo y ele chamou de preço. Certo? Aí o que é que a gente consegue identificar aqui no gráfico? Que um litro, né, um litro de gasolina custa 3,10. Tá aqui, ó. 1 e 3,10. 2 litros de gasolina custa 6,20. E 3 litros de gasolina custa 9,30. Aí vamos ver como é que esse negócio tá sendo feito, né? Se isso aqui fosse uma função, gente, ela estaria mais ou menos assim, ó. 1 litro, 1 litro vezes 3,10, 2 vezes 3,10, que vai dar 6,20. 3 vezes o valor do litro, que é 3,10, que vai dar 9,30. Vocês conseguem perceber que o 3,10 é um valor fixo, não está sendo alterado. Ele é o valor justamente do litro da gasolina, né? E esses outros valores aqui, ó, eles vão alterando de acordo com a quantidade de litros que a pessoa queira colocar. Então, se eu fosse montar uma função aqui, ó, o número que está variando, geralmente o número que está variando, a gente chama de x, certo? Então, como é que ia ficar essa situação aqui, ó? X vezes 3,10 vai ser igual a uma função f de x. Significa dizer que toda vez que eu colocar um valorzinho aqui, ó, por exemplo, se eu quero calcular 1 litro, eu coloco 1 aqui. Então, vou ter que colocar 1 aqui no x também. Vai ficar 1 vezes 3,10. Então, essa função, né, esse valor aqui do preço, que vai ser o nosso f de x, vai ser 3,10 quando for colocado 1 litro de gasolina. Ou seja, quando eu colocar 1 litro de gasolina, a gente vai encontrar o valor 3,10. Quando eu colocar 2 litros, vai substituir aqui o x por 2 e vai encontrar o valor do preço 6,20.
Quando eu for substituindo aqui por 3, vou colocar aqui no lugar do x um 3, 3 vezes 3 e 10, vai dar 9 e 30. Então, isso que eu acabei de fazer, gente, foi descobrir qual é a função que representa essa situação. E quando eu faço isso, eu estou encontrando a lei de formação da função. Lei de formação da função. Eu encontrei um jeito, uma formulazinha que representa a situação aí do preço e da quantidade de litros de gasolina que serão colocados, certo? Então ele pergunta justamente isso na letra A. Qual é a lei que relaciona o valor do preço, que ele chamou de Y, com o número de litros X? Aí você vai colocar o quê? F de X, na resposta, F de X igual a 3,10 vezes x. Essa é a resposta, é a nossa lei de formação. Quando você encontra a lei de formação, Valquíria, o que é que acontece? Você consegue calcular tudo. É por isso que na letra B aqui, ó, ele colocou o seguinte: quanto custa 1,5 litros de gasolina? Ou seja, eu tenho a minha função, eu vou responder a letra B. Eu tenho a minha função e eu quero colocar nela o valor de x vai ser 1,5 litros. Significa dizer que onde tiver x, eu vou colocar 1,5. Quando eu faço essas continhas aqui, vai dar 4,65. Ou seja, eu vou pagar por um litro e meio de gasolina, nesse preço, 4,65. Mesma coisa você vai fazer aqui na letra C. Eu gostaria que vocês participassem. Pagando, eu vou fazer a C, vocês vão me ajudar aí a fazer a letra D, viu? Fazer a letra C aqui. Pagando um total de 9,30, quantos litros de gasolina comprará um consumidor? Olha só, ele vai pagar, ele está pagando o valor de 9,30. Tá aqui já esse valor, não precisa nem calcular. Ele está pagando 9,30. Quantos litros ele vai colocar? 3, certo? Então, a gente já sabe que ele vai colocar 3 litros. Mas, professor, como é que faz a conta? Eu queria saber como é que faz a conta para descobrir que esse valor é 3. A gente sabe que é 3 porque a gente está vendo lá no gráfico. Mas para fazer a conta, como é que vai ser? Olha só. Já que ele está pagando, o meu f de x vai ser 9,30. R$ 9,30. Ou seja, na minha função, f de x igual a 3,10 vezes x, no lugar de f de x, eu vou colocar já o valor de 9,30. Certo? Então, aqui, ó, esse f de x, gente, é isso aqui, ó. É esse eixo. E esse eixo representa quem? Representa o preço. Então, se ele já está me dando o valor do preço, então, onde tiver f de x, Valquíria, eu vou colocar aqui R$ 9,30. Continua a minha conta, Geanso, com 3,10 vezes x. Isso aqui formou uma equação. A gente vai isolar o x. Do outro lado, já tem o 9,30 dividido por 3,10. Ou seja, o 3,10 está multiplicando o x. Como eu estou tirando o 3,10 de perto do x, ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, ficou R$ 9,30 dividido por 3,10. Quando você faz essa conta, vai dar exatamente, se você fizer aí na calculadora rapidinho, você vai ver que vai dar
litros. Então, você consegue fazer a conta usando a própria lei de formação. Lembrando que o f de x representa o preço que você vai pagar, certo? É fácil de você ver também, ó, que na própria letra C, ele pergunta: e se eu pagar R$ 31 de combustível, quantos litros eu vou conseguir colocar? Eu vou apagar essa parte de cima aqui, ó. Vamos lá. Ele vai colocar nessa função, que é 3,10 vezes x, ele vai colocar agora o preço de R$ 31, ou seja, o preço vai substituir o f de x. 31. Igual a 3,10 vezes x. Formou uma equação, vou isolar o x, o 31 já está do outro lado, o 3,10 está perto do x, quando eu tiro de perto do x, mando ele para o outro lado, ele vai dividindo, porque ele está multiplicando aqui perto do x. Então, ele vai 3,10. Aí vai ficar 31 dividido por 3,10. Quando você faz essas contas, vai dar 10 litros. Ou seja, o gráfico não foi dado esse valor. E até ficava ruim, né, de fazer isso, porque ia tomar muito espaço. Mas, através da lei de formação, da nossa função que a gente montou aqui no início dessa questão, nós conseguimos encontrar a quantidade de litros, certo? E aí eu vou deixar para vocês responder essa letra D. Deixo aberto aí para vocês responder. Quem está na aula é Valquíria, Jeans, Clarissa e Juan de Brito. Fiquem à vontade, gente, para participar aí, dizer como é que vocês vão desenrolar essa letra D. Vai seguir a mesma lógica aí da letra C. E aí, Valquíria, como é que a gente vai fazer? Vão dizendo que eu vou respondendo aqui. Se tiver errado, eu vou ajustando. Olha o que ele está dizendo. Quantos litros de gasolina? Ele quer saber a quantidade de litros. Então, ele quer saber o quê? O X. O número de litros, gente, está no eixo X. Ó. Então, ele quer saber X. Quanto é que vale o X? O preço ele já dá. Tá aqui, ó. Olha o preço que ele vai pagar pela gasolina. 155. Ou seja, o Y é 155. Esse Y é o mesmo f de x. Tanto faz a gente colocar f de x ou y que dá no mesmo. Certo? Então, já que a gente sabe disso, só basta a gente substituir agora, né? Vou lembrar vocês qual é a lei de formação. F de x, 3,10 vezes x. E agora, como é que a gente faz a substituição? Aí coloca F de X, Hum, é 310, aí vezes 155. na verdade, é o contrário. No f de x, você coloca o 155. Ó, por aqui, ó. Ah, é mesmo, é mesmo. Entendeu? Porque o 155 é o preço que ele está pagando. E aí ele quer saber o número de litros. O número de litros aqui no gráfico está no eixo X. Então, se ele está querendo saber o número de litros, ele quer saber
na equação aqui que a gente vai montar, quanto é que vale x. Então, a gente vai substituir aqui, como o Valkyrie está dizendo, f de x igual a 155, 3 e 10 é da função, e o x é o que eu estou querendo saber, não substitui. Agora, a gente tem x igual a 155 dividido por 3 e 10. Quando você faz essas contas, vai dar exatamente 50 litros. Então, no valor de R$ 155, você ia conseguir encher o tanque do seu carro. Isso já existiu, gente. Teve há uns anos atrás aí, o valor realmente da gasolina era mais ou menos isso aí. Hoje está em R$ 6, a gente não consegue encher. Se for encher algum tanque de carro, não vai conseguir encher com esse valor. Pronto, então essa foi a questão número 2. Eu acredito que ainda tem uma questão, né? Questão número 3. Essa questão número 3, gente, é só para você analisar esses gráficos, certo? Você vai olhar para o gráfico e vai encontrar nele o domínio, a imagem e os zeros da função. Quando a gente fala em zero da função, gente, já coloquei aqui, viu, Valquíria? Já coloquei. Bom, professor. Toda vez que vocês participam, eu estou colocando um ponto aqui. Tudo vai ser Olha válido. aí, gente. Vamos participar. Então, o zero da função, gente, aqui é quando você consegue encontrar um valor de x que vai fazer a função zerar. Ou seja, quando você encontra esse valor de x, o valor de y lá vai ser zero. Então, isso significa que você encontrou o zero da função. Então, a gente vai olhar para o gráfico e vai identificar tudo isso aqui: o domínio, a imagem e o zero. Lembrando que o domínio são os valores referentes a x. São os valores que x pode assumir. Lembra dessa aula? O domínio são os valores que x pode assumir. A imagem são os valores de y. Os valores que y vai assumir a cada vez que eu coloco um resultado para x. Certo? E o zero da função eu acabei de dizer. É quando você encontra um valor para x que vai fazer o y ser igual a zero. Então, aqui a gente não vai fazer conta, a gente só vai analisar. Olha só, olha a linha desse gráfico. Ele só não escreveu margem porque a folha não dava, mas ele poderia muito bem continuar essa linha aqui, ó, até o infinito. Significava dizer que toda vez que eu quisesse encontrar o domínio, eu poderia pegar a ponta dela. Lógico que esse eixo X ia esticar mais, né? Ia pegar a ponta dela de onde ela terminou e ia alcançar o domínio que é o eixo X. Mesma coisa aconteceria aqui, ó. Se é infinito, gente, então ela poderia alcançar em qualquer um dos pontos dela o eixo X, o domínio. Então não tinha uma restrição de valor, poderia ser qualquer valor que estivesse no eixo X que essa função ia conseguir alcançar, certo? Então, o que é que acontece aqui? Quando isso acontece, né, quando eu consigo, né, ter uma função infinita que vai tocar em qualquer ponto do eixo x, o domínio dela vai ser todos os números. E todos os números é representado pelo conjunto dos números reais, certo? Então, quando eu tenho uma função infinita, né, em especial uma reta, o domínio sempre vai ser o conjunto dos números reais. Automaticamente, a imagem de f também vai ser conjunto dos números reais, certo? Se x pode assumir qualquer valor,
então ele vai gerar uma imagem que também vai ser qualquer número. Isso nos leva a acreditar que o domínio e a imagem são pode ser todos os números. E se são todos os números, o conjunto que todos os números estão inseridos, entre aspas, é o conjunto dos números reais. Bem, já encontrei a imagem e o domínio. Falta encontrar o zero. O zero é o mais fácil que tem. Quando você olha para o gráfico, você vai encontrar o ponto que está em cima do eixo X. Qual é esse ponto aqui nesse primeiro gráfico? O ponto 2. Ou seja, quando o x for igual a 2, o nosso y vai ser zero. Tá aqui, ó. Essa coordenada aqui, na verdade, é x igual a 2 e y igual a zero. X e y. Certo? Então, quando o x for 2, o y é igual a zero. Então, significa dizer que você encontrou o zero da função. O zero da função basta você olhar para cá, viu? Olhou para o gráfico, viu que tem uma reta lá cruzando o eixo do x em um determinado ponto, aquele ponto vai ser o zero da sua função. Sabendo disso, gente, vamos agora, mais uma vez, eu quero a participação de vocês para a gente descobrir quem são os zeros da função da letra B, o gráfico da letra B. Eu quero os zeros. Zeros da função. Pode dizer, viu, gente? O zero da função é quando você encontra os pontos que estão tocando o eixo X. O gráfico está passando ali em cima. Só para clarear a mente de vocês, ó, esse gráfico aqui, ele tem 3 zeros da função. Em outras palavras, x vai assumir determinados valores que vai fazer o y ser zero. Olha o primeiro, -2. Então, x' vai ser -2. Olha o outro aqui, ó. x' vai ser 0. Olha o outro aqui. x3' vai ser 2. Aí perceba que essa função ela não é infinita, viu? Ela começa aqui no -2, percorre esse caminho e finaliza aqui no 2, certo? Então, o domínio, gente, é essa parte aqui, ó. O domínio de f de x, ele começa no -2 e finaliza no 2 positivo. Esses colchetes indicam que a função começa, viu? É um intervalo fechado, chamado de intervalo fechado. Ele limita a questão, ele limita a função nesses pontos de x. E a imagem, professor? Qual a imagem dessa função? A imagem é o eixo y, né? Olha só, a função ela consegue atingir essa altura aqui, ó. E por baixo ela atinge essa altura aqui, ela não passa disso. Então, a imagem é um conjunto fechado de -3 até 3.